Acho que já está gravando. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo essa tutoria. Eu sou Luiz Cláudio, sou tutor, sou do terceiro período da faculdade. Eu dei a tutoria para vocês de músculos e articulações da cabeça. Essa é a primeira tutoria assíncrona que eu vou estar gravando para vocês. Tive alguns problemas, mas eu acho que já foram resolvidos, então vamos para a aula. Antes de começar, eu sei que essas aulas do cronograma da tutoria estão sendo postadas próximo da prova, mas eu quero que vocês não se preocupem em relação ao conteúdo. Se não der para assistir agora, vocês podem assistir depois. A tutoria é mais uma questão para complementar, né, a carga horária que é dada na disciplina de anatomia durante o período. Então, eu espero que vocês possam aproveitar o máximo que vocês possam tirar desse nosso projeto. E uma boa prova para quem for assistir antes da prova, né? Então, vamos seguir para a aula agora, aula de perna e pé, a parte de ossos e articulações. Vocês vão ter a parte de músculos depois dessa aula. Então, vamos lá para o roteiro. Bom, a gente vai começar falando sobre a perna e seus dois ossos, que no caso são tíbia e fíbula. Depois, nós vamos falar sobre as articulações que estão envolvidas nesse compartimento da perna. Seguindo, nós vamos para o pé, falar dos ossos, os ossos do tarso, os ossos do metatarso e as falanges do pé. Depois que a gente falar dos ossos do pé, a gente segue para as articulações do pé, que são muitas em comparação com as articulações da perna. E aqui eu enumerei para vocês. Tem a talocrural, a talocalcânea, a transversa do tarso, que é composta por duas articulações, as tarsometatarsais, a cuneo-navicular, as intermetatarsais, as metatarsofalángicas e as interfalângicas. Seguindo essas articulações, nós vamos para as referências. Por mais que tenha muitas articulações, essa aula não é tão longa. Então, seguindo na perna, a tíbia e a fíbula, como eu falei, são os dois ossos da perna, sendo que a tíbia, nós vamos ver aqui, vamos lá de passar, ela se articula superiormente com o fêmur e inferiormente se articula com o osso do tarso, que é o talos. Deixa eu colocar o apontador aqui para ajudar vocês. Bom, e esses dois ossos, a tíbia, que é mais medial, e a fíbula, que é mais lateral nessa visão, que é uma vista anterior dos ossos da perna direita, no caso, tíbia medial, fíbula lateral, elas também são unidas por uma membrana interóssea. Assim, que a gente pode ver aqui, a membrana interóssea, mas a gente vai passar por essa parte depois, que essa membrana interóssea a gente também vê nos ossos do antebraço, no caso de rádio e ulna. Então, falando primeiro sobre a tíbia é um osso que está localizado medialmente, né, próximo à linha mediana, é um osso longo, sendo o segundo maior osso do nosso corpo, atrás apenas do fêmur, e por ser um osso assim, desse porte, é um osso que ele serve para articulação e transferência de peso. E agora falando sobre os acidentes ósseos da tíbia, que são importantes para a questão de fixação de músculos e localização de articulações e ligamentos. Primeiro, mais proximamente, a gente tem a eminência intercondilar, que é essa área aqui com dois tubérculos, que é o tubérculo intercondilar medial, né? Tá assim diferente porque a imagem do Néter estava os dois como tubérculo intercondilar lateral, só que esse daqui é o medial e esse daqui é o lateral, né? A gente também pode ver na vista posterior, aqui o medial e aqui o lateral, né? Juntos eles formam essa eminência intercondilar. E se tem uma eminência intercondilar é porque provavelmente tem côndilo nesse osso. Existem realmente dois côndilos nesse osso. Tem o côndilo medial e tem o côndilo lateral. E além disso, tem também, mais anteriormente, a eminência intercondilar tem a área intercondilar, certo? Então, indo para uma localização, peço perdão pelo barulho que possa vir a aparecer durante a aula. Continuando, vindo para uma visão mais distal da tíbula,
vestíbula da tíbia, temos a tuberosidade da tíbia. E essa tuberosidade, ela é importante porque a gente consegue definir se a gente está vendo o osso numa vista anterior ou numa vista posterior, já que é uma tuberosidade, então é um acidente que ele é bem característico. Você vai olhar uma tíbia, vai ver a tuberosidade, e você vai falar, isso aqui é então a vista anterior desse osso. Temos a face medial e a face posterior do osso, nessas duas vistas, e mais distalmente ainda, a gente tem o maléolo medial, que é essa região que está, eu não consigo chegar com o apontador, porque senão vai tapar, mas é essa região mais proeminente na região distal do osso, fazendo uma certa saliência. A gente chama na tíbia de maléolo medial. Bom, o outro osso da perna é a fíbula, que está localizada lateralmente à tíbia, então está um pouco posterior, né, como vocês podem ver, e também lateralmente à tíbia. E a fíbula, ela é um osso longo, assim como a tíbia, e ela atua principalmente na fixação de músculos, que ela atua fixando cerca de 8 músculos, e também ela ajuda na estabilização da articulação que tem no tornozelo. E ela possui pouquíssimos acidentes. Ela tem a cabeça da fíbula e o ápice da cabeça. Abaixo da cabeça a gente tem o colo da fíbula. A gente consegue ver as faces, imagens desse osso. E mais distalmente, assim como a tíbia, a fíbula apresenta um maléolo. Só que o maléolo da fíbula é lateral, enquanto que o maléolo da tíbia é medial, como vocês podem ver marcado na imagem. E além disso, numa vista posterior, nesse maléolo lateral da fíbula, a gente consegue ver uma fossa, né? Essa saliência, que é chamada de fossa do maléolo lateral. Ok? Seguindo agora para as articulações, já falamos dos ossos da perna e dos seus acidentes. Nós temos na perna a articulação tibio-fibular, que está aqui com seu ligamento, que é o ligamento anterior da cabeça da fíbula. É uma articulação do tipo sinovial plana, e suas faces articulares são da cabeça plana da fíbula no côndilo lateral da tíbia, e cabeça plana da fíbula. E essa articulação tibio-fibular, ela realiza um pequeno movimento numa certa circunstância, que no caso é a dorsiflexão do pé, que a gente vai falar mais para frente em uma outra articulação, que é uma articulação do pé. E, seguindo, a gente tem a membrana interóssea, unindo esses dois ossos, e unindo mais ainda, a gente tem a sindesmose tibiofibular, que ela está mais distalmente e bem próxima à membrana interóssea. Então, ela também é uma sindesmose, assim como a membrana interóssea, e ela vai permitir uma união mais forte ainda entre esses dois ossos. E uma correlação importante da articulação tibiofibular, por ela ser mais proximal, ela está muito correlacionada com uma bolsa de membrana sinovial que tem na articulação do joelho, que está mais acima. E elas meio que podem dividir uma comunicação entre elas. Então, se você tiver algum tipo de processo inflamatório acontecendo na articulação do joelho, esse processo inflamatório ele pode vir a migrar para a articulação tibiofibular, já que tem essa bolsa de membrana que pode estar conectada entre as duas, então fazendo com que esse processo inflamatório possa migrar entre as duas articulações. Ok? Bom, agora a gente já segue para o pé. Vamos falar sobre os ossos do pé. A gente divide em 3 partes. A gente divide em tarso, metatarso e as falanges. No tarso, o pé a gente consegue correlacionar ele bem com os ossos da mão, né? Porque carpo, metacarpo, falanges, no caso do pé, tarso, metatarso e falanges também. Os ossos do tarso são 7. No caso, a gente tem o talos,
que é esse osso aqui, que tem até essa tróclea. Essa tróclea é importante para uma articulação que eu vou falar no próximo slide. Mais abaixo a gente tem o calcâneo, que também faz parte do tarso. Seguindo mais distalmente, temos o osso navicular, osso cuboide e os três ossos cuneiformes: cuneiforme medial, cuneiforme intermédio e cuneiforme lateral. Mais distalmente ainda, após o tarso, nós temos os ossos metatarsais, que são 5, são numerados de 1 a 5, dependendo se é o dedo do hálux. A partir do hálux a gente começa a contar do primeiro e, conforme vai passando, vai até o número 5. E depois dos ossos metatarsais, nós temos as falanges, que, em analogia às falanges da mão, todas têm falanges proximal, média e distal, com exceção do dedo hálux, que tem apenas falange proximal e falange distal, não tendo a falange média. Lembrando que isso aqui é uma vista superior, no caso seria o dorso do pé. Aqui, na vista inferior, ou vista da planta do pé, a gente ainda consegue ver aqueles ossos que eu mencionei, do tarso, perdão. E além desses ossos, a gente consegue ver os ossos sesamoides, que eles estão inferiores ao primeiro metatarso. São esses dois ossos aqui, a gente chama de sesamoide medial e sesamoide lateral. Esses ossos sesamoides, eles vão auxiliar na questão da articulação que existe entre esses ossos do pé e também ajuda um pouco na sustentação. Já passando. Agora vai. Então, após os ossos, a gente vai falar agora sobre as articulações. Primeiro, nós temos a articulação talocrural, que é uma articulação sinovial do tipo gínglimo. E quais são as faces articulares envolvidas nessa articulação? Ela está envolvida a tróclea do talos, que foi aquele acidente que eu falei aqui, que a gente pode ver, a tróclea do talos. Além disso, a gente tem a face medial do malelo lateral, então face medial do malelo lateral. Aqui a gente pode ver a fíbula, que é um osso mais delgado, entre aspas, do que a tíbia, nesse corte. Então, fazendo parte da articulação, seria essa face medial do maléolo lateral. E além disso, a gente também tem participação do maléolo medial da tíbia. E quais são os movimentos que essa articulação faz? Faz dorsiflexão e flexão plantar do pé. Ainda mais que é uma articulação do tipo gínglimo, que permite esses tipos de movimentos. E lembrando de dorsiflexão, eu tinha comentado anteriormente outra articulação, deixa eu voltar aqui nos slides, da articulação tibiofibular, que é uma articulação sinovial plana, que eu falei que ela realizava um pequeno movimento numa certa circunstância. Essa certa circunstância é a dorsiflexão que a articulação talocrural permite. Então, quando tem essa dorsiflexão do seu pé, além de ter esse movimento da articulação talocrural, você também vai ter um pequeno movimento na articulação tibiofibular, que é sinovial plana. Seguindo, a gente tem a articulação talocalcânea, que é uma articulação sinovial plana, e suas faces articulares são a face inferior do corpo do talos e a face superior do calcâneo. E essa articulação talocalcânea, ela auxilia no movimento de inversão e de eversão do pé. Então, essa articulação talocalcânea, que ela é até um pouco mais posterior, digamos assim, porque agora a gente vai ver a articulação talocalcâneo navicular. Então, vocês podem ver pelo nome que tem uma articulação do osso talos com calcâneo e do talos com navicular. Então, é toda uma articulação entre três ossos, digamos assim. É uma articulação sinovial do tipo esferoide na parte navicular, ou seja, essa parte aqui que a gente tem aqui nesse corte.
aqui apontando com o apontador o osso talos, e aqui a gente tem o osso navicular. Essa articulação aqui é a talo-calcâneo-navicular, e essa aqui é a parte navicular, ou talo-navicular, da articulação. Ela é tipo esferoide. Então, quais são as faces articulares dessa articulação? Tem a cabeça do talos, mais o calcâneo, mais o calcâneo aqui, né? Mais o calcâneo e o navicular. Lembrando que essa parte talo-navicular é do tipo esferoide. E essa articulação do tipo esferoide, ela vai permitir movimento do tipo de rotação. E como a parte com calcânio é do tipo sinovial plana, que nem a talo-calcâneo, ela vai permitir movimentos deslizatórios. Ok? Então, articulação talo-calcâneo navicular, movimentos deslizatórios e de rotação. Seguindo, agora a gente tem a articulação transversa do tarso. Como eu falei no roteiro, ela é composta por duas articulações, que é a articulação talo-calcâneo navicular, que eu já falei no slide anterior, e a articulação calcâneo-cuboide, que vão fazer uma linha transversa, formando essa articulação transversa do tarso. Então, calcâneo-cuboide, que está aqui, né? Aqui a gente tem o osso calcâneo, e ele faz essa articulação com o osso cuboide. Então, faces articulares dessa articulação calcâneo-cuboide, a qual faz parte da articulação transversa do tarso, seria a extremidade anterior do osso calcâneo, mais a face posterior do osso cuboide. Eu sei que é um pouco confuso, porque são muitos nomes juntos, né? Calcâneo, cuboide, transversa do tarso. Mas, infelizmente, faz parte, né? Mas aí acaba ficando mais fácil quando você junta para falar articulação transversa do tarso. Você evita falar calcâneo, cuboide, talo, calcâneo navicular, né? Que essa toda a articulação aqui vai acabar formando a articulação transversa do tarso. E o que a articulação calcâneo-cuboide vai fazer nessa articulação? Ela vai fazer também a inversão e a eversão do pé e também auxiliar no movimento de circundação. Lembrando que aqui estão os movimentos do talho calcâneo navicular, que são deslizatórios e de rotação. E a talocalcânea, né, que é mais posterior, está aqui nessa vista, fazem também o movimento de inversão e eversão do pé. Então, todas essas articulações, elas acabam, nessa proximidade, elas acabam todas simultaneamente se auxiliando nessas movimentações que eu acabei de citar. Bom, seguindo, a gente tem a articulação tarso, metatarsal, lembrando que o tarso são todos esses ossos aqui, e a partir daqui começa o metatarso, então, a articulação tarso-metatarsal. É uma articulação do tipo sinovial plano, que envolve os ossos tarsais anteriores, né, parte anterior deles. No caso aqui a gente tem os cuneiformes, se conectando com o primeiro, segundo e terceiro metatarso, enquanto que o cuboide faz essa articulação com o quarto e quinto metatarso. Então, ossos tarsais anteriores, mais a base desses ossos metatarsais. Lembrando que o metatarso é um osso longo, então ele vai acabar tendo base, corpo e cabeça. E por ser uma articulação do tipo sinovial plana, vai permitir movimentos de deslizamento. Seguindo para as articulações finais, como eu tinha falado, essa aula de ossos e articulações da perna e do pé, ela acaba sendo realmente um pouco mais curta. A gente acaba aqui nessas três últimas articulações. Bom, primeiro a gente tem a articulação intermetatarsal, como o próprio nome diz, ela fica entre os metatarsos, né? É uma articulação do tipo sinovial plana, sendo que as faces articulares são as bases dos ossos metatarsais, que acabam se articulando também,
além de se articularem nas articulações tarso-metatarsais, e elas acabam realizando pouco movimento. É mais uma questão de manter a união desses ossos metatarsos e com um breve movimento, digamos assim. Seguindo mais distalmente, nós temos a articulação metatarso-falângica, que é uma articulação sinovial elipsoide. E as faces articulares envolvidas são as cabeças dos ossos metatarsais, mais as bases das falanges proximais, que estão correlacionadas. E o movimento que essa articulação permite é de flexão, extensão, alguma abdução e edução e uma posterior circundação, quando você vem a unir esses movimentos. Ok? Então, uma articulação sinovial elipsoide. E agora, para a última articulação, nós temos as articulações interfalângicas, que é uma articulação sinovial do tipo Jingling, que envolve nas faces articulares a cabeça de uma falange mais a base de outra falange. E por ser uma articulação do tipo Jingling, o tipo de movimento que ela vai permitir vai ser movimento de flexão e o movimento de extensão. Essas são as referências que foram usadas para montar essa tutoria. Eu agradeço se você assistiu até essa parte. Muito obrigado. E qualquer dúvida que você tiver, mesmo sendo uma aula curta, não tenha vergonha de perguntar para mim. Você pode perguntar à vontade. Eu espero que você tenha uma ótima tutoria e que você aproveite. Então, é isso.